Dois avisos antes de começar o vídeo. Essa cor aqui, verde escuro, é o território do Brasil. Agora, esta cor aqui, um verde clarinho, é disputa de fronteira que o Brasil tem. Segunda coisa que o vídeo original, de geografia, história, blá blá blá, irá ser lançado, ainda. É que esse aqui é só um vídeo que eu tirei aqui da minha cabeça. Louca. Então, vamos começar a história do novo Império do Brasil. No ano de 2089, o presidente do Brasil se declara o rei do Brasil. Com isso, então, alguns lugares não apoiaram muito esta volta da monarquia. Então, começou as declarações de independência. Então, o que acontece? O Rio Grande do Sul acaba declarando independência, mesmo com o Brasil não reconhecendo essa independência do Rio Grande do Sul. Depois, então, o Rio Grande do Sul, começa a invadir a Santa Catarina. Assim, então, se iniciando uma guerra civil no Brasil, por causa do Rio Grande do Sul mesmo. Após invadir a Santa Catarina, os dois acabam declarando... não tô conseguindo colocar Florianópolis. Caramba, aí foi. Só os dois já declararam a Confederação do Sul, que no caso é um movimento separatista do Sul que apoia a separação do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não deu muito certo pra fazer certo, não. Então, durante essa guerra, a Confederação do Sul começa a invadir cada vez mais o Paraná, assim tirando o Paraná do Brasil. Entre aspas, porque o Brasil nunca reconheceu essa independência. Então, foi feito meio que um tratado de paz, mesmo o Brasil não reconhecendo muito essa independência. Depois disso, com essa instabilidade que foi feita, e os outros estados também querendo isso, meio que aproveitaram para declarar a Confederação do Nordeste. Assim declarando então, esse novo país e uma guerra civil nova no Brasil. E no fim, a Confederação do Nordeste acabou ganhando essa guerra civil, Então depois parecia que o Brasil não iria perder mais nenhum território. Erradíssimo! Porque 6 meses depois, essa região do Acre declara independência do Brasil, iniciando-se mais uma guerra civil. E o Acre acaba vencendo. Pois é, Depois a Rondônia declara essa independência e também acaba vencendo. Porém, então, o Acre começa a meio que tentar forçar mais a barra. E será-se mais um conflito com o Brasil, ainda no ano de 2089. Supostamente o mesmo ano, basicamente o mesmo ano que estava fazendo 200 anos da proclamação da República. 200? 200. Então, o Acre declara que esta região aí de Rondônia agora pertence à República do Acre. Depois a República do Acre invade toda a Rondônia, assim criando a República Acre e Rondônia. Parecia que não tinha mais nada para o Brasil perder de território, não é mesmo? Só parecia, porque ele não perdeu mais nem o território mesmo. Ai, meu Deus. Mas, ainda assim, o Brasil, ele queria, esses territórios de volta. Então, foi aí que ele viu que a Confederação do Sul ganhou um novo membro, o Uruguai. Então, depois a Confederação do Sul acaba deixando todas as regiões com mais autonomia, sendo o Uruguai podendo continuar sendo país dentro de um outro país. Tipo o Reino Unido mesmo, que tem Escócia, Inglaterra, País de Gales.
e a Irlanda do Norte dentro do Reino Unido. Enfim, depois de um tempo, então, o Brasil, vendo isso, ele viu a grandiosa oportunidade de recuperar essa platina. Então é aí que começa uma guerra que o Brasil iria ganhar. Então o Brasil, em 2090, ele começa uma forte ameaça na Rondônia. Então o Brasil inicia uma guerra contra esta grande república zona aí. Então acaba dividindo o território da República do Acre e Rondônia, assim anexando totalmente a Rondônia, e depois divide o Acre ao meio, basicamente. Após então de dominar todo o Acre, o Brasil parte para Rondônia. Em pouquíssimo tempo, a Rondônia acaba se rendendo. E depois, então, vendo que a Confederação do Nordeste, a Confederação do Sul e a Argentina que fizeram uma aliança militar, o Brasil simplesmente não poderia atacar a Confederação do Nordeste primeiro, senão todo mundo iria contra o Brasil, né? Então, o Brasil teve um plano em fazer a Confederação do Nordeste declarar guerra contra o Brasil. E não o Brasil declarar guerra contra a Confederação do Nordeste. Assim, então, o Brasil começa a mandar militares para cercar todo o Maranhão. Assim, então, as tropas brasileiras chegam até o Maranhão e cercam o estado, assim fazendo que a Confederação do Nordeste declarasse guerra contra o Brasil. E rapidamente, né, como eu já tinha falado, né, o Brasil acaba dominando toda a Confederação do Nordeste, assim restando apenas a Confederação do Sul, onde tinha uma aliança militar com a Argentina. Então, o Brasil, ele inicia o seu grandioso plano. Qual era o plano do Brasil? Invadir a Confederação pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e principalmente o Uruguai. Para assim, depois que a Argentina então começar os fortes ataques contra o Brasil então o Brasil ele usar um barco para chegar até Buenos Aires para tentar fazer a Argentina se render, já que Buenos Aires era a capital da Argentina. Então o Brasil começa a mandar militares para cercar o Paraná. E rapidamente então, então rapidamente o Brasil ele conquista todo o território do Paraná. Depois então, com essa guerra que começou a ter, o Brasil termina de invadir toda Santa Catarina, mesmo que logo após Santa Catarina recupera um pouquinho, né? A Santa Catarina ela retorna, só estando este lugarzinho aqui. Então, o Rio Grande do Sul aproveita, percebendo que o Brasil provavelmente iria querer o Uruguai de volta, e então o Uruguai acaba percebendo isso, né? E cede a União também por pedido, né, do Rio Grande do Sul. E também por vários outros países da União ou que já fizeram parte da União, né? Assim apenas restando Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Porém, o Brasil ele conseguiu ser mais forte. Então, rapidamente, o Brasil começou a vencer deles. E tirou totalmente o acesso ao mar do país inteiro. Assim, então, após dessa anexação por completo, né, a União, né, é declarada novamente, né, a Confederação, só que aqui no Uruguai. Não serviu muito, né? Então o Uruguai, ele decide
trazer novamente o Rio Grande do Sul. Juntos, então, a batalha fica muito mais batalha. O Brasil começa a tirar o oceano da Confederação novamente, de pouquinho em pouquinho. Só que então, ele e a Argentina, e a Confederação do Sul decidiram fazer um tratado de paz, onde os territórios iriam permanecer assim. Porém, o Brasil não estava contente com isso ainda. Então eles fizeram outro tratado, só o Brasil e a Argentina, onde o Brasil poderia ter toda a Confederação do Sul. Porém, o Uruguai ele seria dividido ao meio, tipo como foi feito lá na Alemanha, depois da Segunda Guerra. Então, o tratado dizia que seria assim a divisão. Para a Argentina ter mais território, no caso, esse lado aqui que eu tô rabiscando, lado da Argentina, enquanto o outro que não tá rabiscado é o do Brasil. O Brasil não aceita, então é feito depois um novo tratado. Dessa vez quem tinha mais terras era o Brasil. Depois até mesmo tentaram meio que ao máximo dividir o Uruguai em dois, mas não deu certo. Então o Brasil pede, aquela primeira sugestão, só que dessa vez assim, e que o Brasil também pudesse permanecer com este territóriozinho aqui. Então, é aí que o Uruguai é dividido de vez. Só que mesmo assim o Brasil clamava, tinha uma disputa de fronteira com a Argentina neste pedaço aí. Porém, depois o Brasil acaba desfazendo, essa disputa de fronteira, que não tinha mais pra quê, e acaba fazendo uma nova. Meu Deus! Então, lá pro norte, a Bolívia, começa a clamar o Acre de volta, tentando querer trazer novamente nessa república. Só que o Brasil, então, dá um jeito na Bolívia. Oh, meu Deus. Decidiram fazer, então, assim, uma guerra com a Bolívia. Acabando, assim, de vez com essa disputa de fronteira. Tem que vir aqui pegar. E fazendo uma nova com a Bolívia. Que, no caso, seria tudo isso. Então, após de muita guerra, entre o Brasil e a Bolívia, por causa disso, o Brasil, ele finalmente acaba ganhando esta guerra. Ele, então, começa a pegar esses territórios disputados com a Bolívia. Eu não consigo pegar. Meu Deus, chatice. Vai logo. Foi, aleluia, meu Deus. Assim, então, o território brasileiro aumenta mais. E é claro, que não tem como ter um país enorme sem ter uma disputa de fronteira, Depois de um tempo, então, um país começa a se sentir ameaçado. O Paraguai. Ele começa a achar, que provavelmente o Brasil, com esse seu sonho, de ser um império enorme, decida invadir o pequeno Paraguai. Então, ele decide tentar evitar isso o mais rápido possível. Começa assim a invadir o Brasil. Porém, então, o Brasil, ele revida rapidamente, atacando assim também o Paraguai. E então é feito um tratado de paz onde o Brasil poderia ficar com esses territórios. Logo após, então, o Brasil, após de fazer uma negociação com a França, o Brasil, ele anexa a Guiana Francesa. Logo após, o Brasil, então, ele então vira uma federação de todas as regiões
poderiam ter mais autonomia. Basicamente, Reino Unido, tá bom, gente? Já expliquei. É um Reino Unido brasileiro, tá bom? É um Reino Unido que tem língua portuguesa e espanhola. E francesa, né? Só que então o Brasil começou a querer ter mais território. Então, meio que ele começou a clamar por esta regiãozinha aqui. Só que esta região, ela meio que já queria fazer parte do Brasil. Por quê? Porque ela já queria ser meio independente, né, também. E também já estava querendo mais uma federação, né? Já estava querendo ter mais autonomia. Aqui eles mesmo já foram um país sem reconhecimento nenhum, mas já foram um país. Então, o que aconteceu no fim? O Brasil, ele começou a clamar por esta região. Já que eles queriam uma federação, tá aí uma federação para eles, né? Oh, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, né? O que você fazer aqui, território? Enfim, então depois de vários anos, foram se passando, até que finalmente passamos de século. Do século 21 para o século 22. No ano de 2001. 2001 não, falei errado. 2101. 2101, gente, pelo amor de Deus. Assim então, o Império do Brasil já tava enorme. Ai, meu Deus. Assim então o Brasil já tava enorme. Enfim, então, né, depois de tantas guerras que o Império do Brasil teve que sofrer, o novo imperador do Brasil teve um plano. Por que eu... Bem, eu falei, olha, se eu sou um império, né, eu comando um império enorme, então eu tenho que ter uma colônia, né, que nem os impérios lá pelo século XX, 14... E basicamente, etc, né? etc. Por isso, então, é claro, então, alguma colônia, se eu achar algum lugar pra ser uma colônia, né? Mais uma disputa de fronteira, que grande novidade. Enfim, então eles decidiram, então este imperador decidiu ter 3 opções. Ou ele fazia uma colônia aqui pelo Chile. Oh, meu Deus, espera aí. Ou eles fazem uma colônia aqui pro Chile, né? Ou na Groenlândia, né? Ou até mesmo aqui pela Europa. Né? Eu não consegui desenhar aqui muito bem a Europa, não, mas tudo bem. Então, o imperador, né, do Brasil teve o plano de fazer em todas essas regiões. Fazer algumas negociações, né, com o Chile, aqui e ali. Eles conseguiram tudo isso aí como uma nova colônia. Depois, então, eles compram as Ilhas Malvinas, né, do Reino Unido, por mais que a Argentina falasse que era deles. Então, a Argentina começou a querer guerra com o Brasil, principalmente por essa disputa de fronteira bem aqui ao norte que eles tinham, né? Só que, então, o Brasil vende as Ilhas Malvinas para a Argentina, e a Argentina, então, vira aliada do Brasil. Era este o plano do Brasil. O plano do Brasil era o seguinte: conseguir uma colônia aqui no Chile. Logo após, então, conseguir, né, o apoio do Reino Unido, né, para, no caso, comprar, né, aqui as Ilhas Malvinas, para assim dar, né, para a Argentina, para assim, eles terem um aliado forte, né, mas continuar com a disputa, assim, para poder ajudar o Brasil em uma guerra que ele já estava planejando, que era nada mais, nada menos do que para finalmente conseguir esta região, basicamente conseguir essa região aqui do Peru. Então o Brasil iria atacar e iria pedir ajuda para os seus amigos argentinos, e a Argentina iria ajudar por causa
das Ilhas Malvinas, né, que o Brasil vendeu para a Argentina. Este plano era de mestre. Então, o que acontece? O Brasil, ele declara guerra contra o Peru e basicamente esta região aqui fica do lado do Brasil, iniciando-se uma guerra para a Argentina, então, sendo chamada, né, pelo Brasil. A Argentina também começa a ajudar nessa guerra, sendo 2 contra 1. Não deu, né? O Peru caiu rapidamente, né? Assim, essa região sendo completamente anexada. Em troca disso, o Brasil pediu 2 regiões da Argentina. Essa disputa de fronteira que eles já tinham, que foi anexada pelo Brasil, mas esta outra região aqui, que ajudou mais o Brasil, né, ao controle, né, dos 2 oceanos, né. Ou seja, agora o Brasil podia não só importar e exportar, né, não só, né, para a Europa, para os Estados Unidos, mas como também agora, oh meu Deus, eles poderiam importar e exportar também, né, para a China, graças a isso. Esses 2 lados do oceano agora que o Brasil tinha. Depois, então, o Brasil começou umas negociações com a Dinamarca, né, que controla a Groenlândia. E assim, o Brasil acabou ganhando mais terras. Depois, então, o Brasil decidiu mostrar para Portugal, né, que o Brasil era de potente, viu? Assim, então, pedindo, né, uma região de Portugal. Como bem? Então, o Brasil acaba decidindo comprar uma região de Portugal, né? E o Brasil ainda consegue. Portugal não ficou nada feliz com isso, mas tudo bem, né? Ó, gente, não leva esse vídeo aqui muito a sério não, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, vem aqui não, tá bom? Não vem aqui. Eu não sei nem mais o que eu tô falando. Enfim. Depois de um tempão, então, o Brasil, então, decide, além disso tudo, começar a querer uma região da Antártida. Para ele não consegue. Só que depois do Brasil até mesmo... Então, o Brasil até mesmo compra toda essa região aí na Bolívia, que eles estavam em disputa. E aconteceram uns erros técnicos aqui. Assim, então, depois o Brasil é consolidado como uma superpotência, e não só como uma superpotência, mas como também tendo poder de veto na ONU. Enfim, então depois de uns anos, no século 23, a OTAN e os Estados Unidos, achando que o Brasil seria uma grande ameaça no futuro, eles decidem acabar com o Império do Brasil, iniciando assim um golpe de Estado. Fazendo assim, então, eles colocando um rei que era a favor deles, né? E assim, declarando o fim do Império Brasileiro e colocando uma república. Então começa mais uma guerra civil no Brasil e os republicanos acabam vencendo, né? Só que os territórios continuaram, o Brasil continuou com colônias. Então, depois de muito tempo, de várias negociações, chegou o século 24. E assim, o Brasil acaba tendo que deixar essa sua colônia na Europa. Depois, então, o Brasil acaba tendo que também desistindo desta outra colônia aí, a Groenlândia. Cansado então de perder tanto território assim, o Brasil então começa um plano de anexar mais território. E acaba conseguindo esse plano, anexando então mais isso daí. Só que depois é feito um outro golpe de Estado que acabou com tudo isso. O Império do Brasil começou a morrer, começando lá pelo Peru. Logo após, indo para
para colônia aqui na América do Sul, né, e tudo mais. Logo após, então, o Uruguai retorna, né, como independente e começa a atacar esses territórios aí do Brasil. Logo após, a Argentina também recupera seus antigos territórios, o Paraguai também. Na Bolívia, vou ter que pausar o vídeo. Na Bolívia também. Então o Brasil já não tinha mais nada o que perder, né? Tinha, assim, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, o Brasil, né, continuou né, com a Guiana Francesa até o século 25. Assim, então, no ano de 2432, a ocupação no Brasil na Guiana Francesa acaba acabando, né? Então, o Império do Brasil acaba de vez. E o Brasil volta, né, a ser como ele era antes. Faz uma repúblicazinha, volta a ser o quinto maior país do mundo. Perde o poder de veto, né, na ONU. Perde um monte de coisa. Porém, no fim, o Brasil também começa a perder território, onde ele é obrigado a deixar as antigas confederações e repúblicas que foram feitas, né, na proclamação, né, da monarquia novamente. Ou seja, a República do Acre e Rondônia, né, acaba voltando, mesmo o Brasil não aceitando em reconhecer, mas ele é obrigado a reconhecer essa independência. Logo após também Roraima, né? Depois, então, a Confederação do Nordeste. Após disso, então, também tinha que ser declarada mais duas repúblicas. A República, na verdade, a Confederação do Sul. E no fim teve mais uma que não tinha sido declarada, né? Durante, né? O negócio, né? Mas dessa vez também era a Confederação do Sudeste. Então, logo após disso, o Brasil que conhecemos hoje ficou apenas assim, apenas em ruínas, após de tantos anos de glória e muito mais. Essa grande repressão durou até o século 30, onde ainda tinha gente que pedia, né, o retorno, né, dessas regiões que declararam a independência, né, depois da morte da monarquia. Porém, o governo não poderia, porque senão iria haver mais guerra. O Brasil já estava ferrado, voltou como ele é hoje. E bem, é isso. E bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não levem isso a sério, beleza? Pelo amor de Deus. Isso aqui é só uma coisa que eu tirei aqui na minha cabeça, tá bom? Então foi isso. E tchau!